Fala, meu povo, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast É Sobre. E hoje nós vamos falar sobre o UNIT Notícias, que está completando 4.000 edições. Eu sou Tiffany Araújo, aluna do curso de jornalismo, e para bater esse papo sobre o telejornal laboratorial da Universidade de Tiradentes, nós temos dois convidados muito especiais. A professora Valéria Bonini, que é a coordenadora do projeto, e o professor Caio Alcântara, que é editor-chefe. Sejam muito bem-vindos, professores. Obrigado. Obrigada. Muito bom tê-los aqui. E para começar, eu queria que a gente batesse esse papo de uma forma bem leve. Então, como surgiu a ideia do UNIT Notícias? Vocês podem responder rapidinho? Podemos sim. Eu tenho o privilégio de ter acompanhado o UNIT Notícias nascendo. Foi uma ideia na época, por volta do ano 2000, com a professora Valéria Mendonça, que pensou na possibilidade, partindo das diretrizes curriculares nacionais, de trazer um telejornal laboratório. Nessa perspectiva, nessa época, buscou-se junto à instituição também parcerias, e desde então esse programa é veiculado na TV Atalaia. Nós tivemos um intervalo de pouco tempo para uma reestruturação, mas ele existe, vamos dizer assim, desde o ano 2000, e a gente agora completa 4.000 programas exibidos. História é longa, né? Sim! Eu costumo sempre dizer que o UNIT Notícias ele é um projeto especial, porque o laboratório, né, o jornal laboratório, como a professora Valéria colocou, ele é meio que uma obrigatoriedade dos cursos, né? As diretrizes curriculares eles exigem. Mas o UNIT Notícias ele vai além disso. Ele é um telejornal que é feito por estudantes e que é exibido não somente na televisão aberta, mas na TV comercial. Se ele ainda não se mantém como o único caso desse, ele é certamente um dos únicos, e aqui no Nordeste, certamente o único que a gente tem com essa natureza. Então, é algo realmente a ser celebrado. A gente colocar esse jornal todo dia, de janeiro a janeiro, no ar. Vale a gente lembrar que o UNIT Notícias não parou nem na pandemia. Nós montamos um cenário na casa de um dos nossos repórteres na época, que era Vinícius Mecenas, e o jornal aconteceu dessa forma, de forma virtual, mas a gente conseguia, editado pela nossa equipe, a gente conseguia colocar o programa no ar. Então, inclusive, não foi suspenso na época da pandemia. Perfeito. Eu ia até comentar, né, a próxima pergunta sobre essa questão do laboratório, da experiência, né? Mas já foi respondido que é enriquecedora para os alunos. Então eu queria saber agora qual é, de fato, o papel que os alunos desempenham nesse telejornal e como funciona o acompanhamento, né, a questão da produção, tudo isso. Na verdade, a ideia do projeto, do laboratório, é que os alunos participem de basicamente tudo. Então, eles pensam pautas, produzem pautas, e aí tem aquela vivência de ligar para o entrevistado, de pensar local, de reservar, agendar a equipe. Também executam as reportagens, a gente tenta o máximo fazer isso de uma forma cruzada, então eu produzir para você, você produzir para mim, sempre estimulando que se eles trouxerem ideias de fora da universidade e quiserem concorrer a prêmio, é um estímulo também que a gente dá. Eles escrevem e é um trabalho diário, então esse acompanhamento é feito na redação. Eles chamam a gente, eles tiram dúvida, eles perguntam nos nossos grupos que a gente tem de acompanhamento, então é uma redação diária, mas com esse a mais de ter um acompanhamento, de ter orientação, de ter direcionamentos e correções também ali a todo momento. E completando, professor, além da produção e da saída para a reportagem, eles têm treino de bancada, né? Então tem toda uma proposta e é uma responsabilidade muito grande, porque eles estão ingressando na TV, né? Então a gente sempre fala com muito orgulho, né? Hoje a gente pode dizer que 90% dos jornalistas que estão na reportagem de TV passaram pelo UNIT Notícias, então isso é muito gratificante. Não só essa ponderação, mas também o UNIT Notícias foi construído junto com uma série de professores que tiveram papéis importantes aqui, como os alunos também. Acho que, eu penso, correr um risco a gente citar todos os nossos alunos, mas professores tiveram um papel importante, iniciando com a professora Valéria Mendonça, como eu falei, professora Suzane Vidal,
professor Vitor Belém, professora Juliana Almeida e, nos últimos tempos, professor Caio e eu à frente disso. Mas é uma junção de um trabalho em equipe e cabe ponderar também com a confiança da coordenação do curso e da própria instituição, porque a gente cobre diferentes situações. Tempos atrás, nós tivemos um grande evento que a universidade fechou. O professor deve lembrar que foi o NALI, onde nós recebemos toda a equipe política do Brasil, né, a equipe política nacional, e nós fizemos, o UNIT Notícias fez toda a cobertura da transmissão ao vivo. Teve a BIPT também, que coube a nossa equipe participar, e vários outros eventos. Por exemplo, a FEIVEST, que é muito conhecida, né? O UNIT Notícias foi responsável, junto com o curso de comunicação, mas o UNIT Notícias foi responsável, a nossa equipe, pela transmissão ao vivo durante a FEIVEST toda, por muitos anos, produzido, executado pela equipe do UNIT Notícias. Perfeito. Eu ia até questionar também essa questão sobre a experiência, né, o quão enriquecedora é para a formação do aluno, né, na graduação mesmo, no processo. Como até a senhora citou muitos repórteres hoje, atualmente no mercado, passaram por aqui, né, porque de fato é uma escola. Então, como é que o aluno faz para poder ingressar nesse telejornal? Veja, o nosso escopo hoje, ele traz, né, agora uma produção de 5 estagiários. Sim. Tá? Nós temos também estágios supervisionados, que às vezes vêm, e o nosso intuito, a gente retomou depois da pandemia, é também abrir para o voluntariado, como acontecia inicialmente, né? Que a gente trabalhava com uma equipe de alunos, com turnos de 8 horas, para a produção do jornal, às vezes na reportagem, às vezes na produção e treino de bancada. Esse ingresso, ele é possível para todo estudante do curso de jornalismo, e a gente abre seleção, editais de seleção, geralmente semestrais, né? Uhum. Mais óbvio que há rotatividade, porque às vezes os alunos se formam ou conseguem estágios e vão seguir aí outros passos, é parte do nosso trabalho, né? Que vocês voem. Então, mas o nosso normal é isso, são editais semestrais que a gente abre seleção. Então, quem tem interesse e manifesta esse interesse, vem até o dia e o horário marcado para essa seleção, que consiste em entrevista, consiste em produção de texto, sugestão de pauta, e aí a gente vai avaliando os candidatos, enfim, quem está mais apto, quem precisa estar mais envolvido com o projeto, e aí a gente desenha a nossa equipe, e tem dado certo, né? 4.000 programas. E complementando, né, são sempre pelas normas institucionais a partir do 3º período do curso de jornalismo. Perfeito. Agora, puxando um ganchinho, a senhora falou, tem muitos repórteres aí na rua, não sei o que passam por aqui, mas o professor Caio também foi repórter do UNIT Notícias. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência, quão enriquecedora foi na graduação, de fato. Eita, aí é falar de um assunto que eu gosto muito. Eu costumo dizer que, assim, eu entrei na faculdade de jornalismo e a única coisa que eu não queria era a televisão. Mas eu me propus a participar de tudo que eu podia e caí no UNIT Notícias, e aqui eu conheci o universo de TV. Foi onde eu aprendi o que é produção, o que é reportagem de TV, o que é a correria da TV, que eu sou apaixonado. E foi o projeto que pude ser monitor. Então eu fui repórter, fui produtor, fui monitor, fui apresentador também. E a partir do UNIT Notícias eu entrei para o mercado, porque o meu primeiro estágio de jornalismo eu obtive a partir de um convite por conta do UNIT Notícias. E não somente esse estágio, mas o meu ingresso na TV também. Que na TV eu fiz reportagem, fiz apresentação, cheguei a ser editor-chefe de alguns jornais, e começou por causa do UNIT Notícias. Ele foi a minha primeira diretora de jornalismo, a Rosângela Dória. Ela disse que me escolheu para o estágio porque viu o trabalho, acompanhou no UNIT Notícias. Então, não tem como dissociar a minha carreira do jornalismo ou no jornalismo da minha experiência que eu vivi no UNIT Notícias. E, para mim, profissionalmente, mas muito mais do que isso, pessoalmente, uma satisfação assim que eu não saberia nem adjetivar, poder estar aqui agora contribuindo minimamente, com muita humildade, enquanto professor do projeto, porque ele é um projeto laboratorial enquanto está aqui. Sim. Mas, a partir do momento que ele vai para a televisão, ele é um produto para a TV
ir para a universidade. Então, é uma responsabilidade enorme. E eu tenho um orgulho muito grande em poder dizer que eu fiz parte disso enquanto aluno, enquanto monitor e agora enquanto professor. Perfeito. Agora, professora, né? O professor falou muito dessa experiência dele como aluno, de fato, agora como professor, né? Orientador. A senhora pegou o NIT Notícias desde o início, né? Então, como é que a senhora enxerga essa evolução? É uma evolução. Na verdade, eu acompanhei desde o início e aí, posteriormente, eu fui coordenadora de curso, então também era responsável pelo NIT Notícias e a gente vê o quanto ele cresceu. Cabe falar, a partir das colocações do professor Caio, hoje a gente tem a internet, mas antigamente a gente não tinha. Então, a porta de entrada para a televisão era o portfólio que você fazia dentro das suas, ou das redações, ou dos projetos voltados ao rádio, e no caso específico a televisão. Então, é muito interessante, por exemplo, não só isso, o quanto os nossos alunos agora jornalistas, que passaram pelo NIT Notícias, o quanto eles vestem essa camisa. Um exemplo, uma comemoração feita pela turma da Agência Prática, na época que a gente estava à frente, acho que o professor Caio também, a gente fez um vídeo convidando quem tinha passado pelo curso, né, pelo NIT Notícias, desculpe, que fizesse um vídeo para a gente produzir. E 90%, né? Me lembro de alguns, gente que estava em São Paulo, gente que hoje está em Recife, mandou o vídeo dando o seu depoimento. E, na verdade, a nossa função aqui é orientar e construir o NIT Notícias. Hoje a gente tem quadros como Sabor Saber. Hoje a gente, pela produção feita, a gente teve a possibilidade de fazer a cobertura do UNALI, por exemplo, com políticos e tudo mais. Então, é a confiança e a responsabilidade, que ela é construída a partir de uma grande equipe, né? Não só quem está produzindo a pauta, a gente que está orientando, nenhum jornal vai para o ar sem que a gente valide. Então, são várias frentes de trabalho. Tem a equipe que está na filmagem, a equipe de cinegrafia, a equipe da edição, que muitas vezes tira leite de pedra para essa construção, tem a vinheta de abertura, tem a marca que a gente vai construindo. Então, para a gente, é uma satisfação enorme quando a gente chega em 4.000 programas. Com certeza. Tem um toque de cada um ali, né, único. E agora, reforçando essa questão dos 4.000, eu queria que vocês falassem como é, de fato, chegar a esses 4.000 programas. A senhora falou que tem também outros, né, o Sabor Saber, por exemplo. Mas, enfim, o que isso significa para o NIT Notícias, de fato, assim, esse crescimento? É a construção coletiva, eu penso que é isso. Porque quando você pensa 4.000 programas, o NIT Notícias funciona de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, tem coisas que acontecem, que a gente brinca, mas assim, que tem hora que fala que loucura a gente que loucura a gente vai produzir agora, e a gente embarca. Por exemplo, vamos tentar fazer a corrida Tiradentes, correndo junto. Então, vamos tentar fazer algo diferente. Então, eu estava falando do final do ano, a universidade entra em férias coletivas e a gente, antes das férias coletivas, a gente produz 30 programas, tem as férias dos professores, para deixar na televisão. Então, é uma responsabilidade, mas é aquilo que a gente escolheu fazer e que a gente gosta de fazer e que a gente acredita. Perfeito, professora. Agora vamos dar uma pausa rapidinho para falar sobre os nossos podcasts. Nós temos 2, o É Sobre e o Papo Acadêmico, que está disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. Para você acessar é bem simples, é só ir na aba de pesquisa e colocar lá Interações Sonoras e vocês encontram todos os episódios disponíveis. E agora voltando para a nossa conversa, professores, tem algum programa que foi marcante, assim, do NIT Notícias ou que teve uma repercussão muito grande? A gente não consegue falar um programa, são 4.000 para a gente lembrar, mas muitas vezes é muito interessante a gente ver. Esses dias mesmo nós estávamos acessando o YouTube e aí você vê, nossa, eu estava nessa, você estava ali, olha fulano, nossa, era do NIT Notícias, mas eu penso que não nos programas, mas na equipe que passou por aqui. Eu acho que você pensa, a gente sempre é uma universidade, é um curso que forma alunos, então o NIT Notícias sempre esteve aberto para acessibilidade, para
para o estilo de cada um. Então, a gente sempre trabalhou isso nos alunos. Você deve lembrar disso, professor, que aqui é um espaço de experimentação. Então, não tem modelo completo, não tem modelo fechado. Então, esses dias mesmos, na nossa equipe, pensaram numa ideia diferente. Podemos fazer? Sim, faz o arroz com feijão, mas vamos tentar diferente. Então, eu vejo momentos marcantes que a gente fez, como a própria pandemia, montar um estúdio, quando a gente pensa, é meio surreal aquilo que a gente tenta fazer nesse sentido. Mas eu acredito que 4.000 não são 4, então falar um programa específico não, mas é muito gostoso a gente vendo quem estava lá, olha quem fez, olha quem participou, então isso é muito massa. Eu também não conseguiria destacar um programa, mas eu acho que duas vivências assim para mim foram muito marcantes, sabe? A primeira delas foi como estudante, e eu não tenho como não trazer isso assim à minha memória, que foi a experiência que tivemos quando, e eu falo tivemos porque foi muito um ímpeto ali, uma vontade que tivemos eu e um colega na época, que era o Danilo Mecenas, que a gente descobriu um prêmio de jornalismo, e aí a gente movimentou aqui essa estrutura toda e enjoamos muito para conseguir fazer a reportagem que a gente queria, e conseguimos fazer 2 matérias sobre saúde pública aqui no estado de Sergipe, que foram exibidas e concorreram ao prêmio e terminaram ganhando as 2 matérias também. Então, ali foi um momento que eu disse assim, eu estou fazendo jornalismo, sabe? Quando eu vi outros jornalistas assistirem ao material que a gente produziu, com a dificuldade que um estudante tem, que todo mundo que está aqui, que é profissional, sabe como funciona, mas a gente está aprendendo, né? E o segundo momento foi na pandemia também, quando a gente recebeu a demanda de produzir uma matéria sobre intolerância religiosa. Essa eu não fiz, mas eu orientei. As reportagens foram conduzidas pelo Vinícius Mecenas. E também foi bastante interessante a gente produzir todo o material de pesquisa, pesquisar na legislação, buscar imagens, falar sobre um tema tão denso, porque a gente entrevistou pessoas que falaram sobre dores, violência física, psicológica, religiosa. Então foram 2 vivências assim que para mim foram bastante marcantes nesse percurso, meu percurso aqui no NIT Notícias. Completando, professor, a série Intolerância Religiosa foi uma solicitação do Ministério Público para a instituição, para a Universidade de Tiradentes e para a coordenação de extensão. E nós fomos convidados a participar para tentar auxiliar, contribuir de alguma forma. Então, o NIT Notícias, o que nós, do curso de comunicação, poderíamos fazer? Produzir uma série para o NIT Notícias com essa temática. Perfeito. Então, de fato, o NIT Notícias é isso, né? Essa experiência única dentro do curso. Eu lembro, inclusive, recentemente, em uma aula do professor Caio, que ele até falou, no NIT Notícias vocês têm um acompanhamento mesmo, de fato, né? Aquela preocupação de professor mesmo, que quer que vocês aprendam para sair para o mercado até mais preparado, né? E entra aquela questão, a gente tem o acompanhamento de um ex-aluno que atualmente trabalha e tem o acompanhamento de uma professora que está lá desde o início, né? Assim, acompanhando, de fato. Então, de fato, só a crescer, né? Com certeza. Falei muito de fato, mas é isso aí mesmo. Então é isso, professores. Muito obrigada de verdade. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Então, muito sucesso. Vida longa ao NIT Notícias. E é isso, vamos juntos. E vida longa a experiência de vocês aqui com o podcast, que também tem sido bastante exitosa. Parabéns aí a todos. Obrigada. Parabéns, a gente agradece. Foi uma entrevista muito leve. Como nós. Como nós. O nosso podcast vai ficando por aqui, uma produção do projeto de extensão Interações Sonoras dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da UNIT, desenvolvido no Complexo de Comunicação Social CCS. Apresentação: Tiffany Araújo, produção Tiffany Araújo e Kevin Carvalho, coordenação Thalita Deda, edição de áudio Eduardo Tavares, edição de vídeo e videografismo Márcio Pimentel, diretor de cena e imagem Edson Júnior, cinegrafistas Josevaldo Vieira e Kesley Fonseca, assistente Ricardo Lima, direção do CCS Alexandre Chagas, conselho editorial podcast é sobre. Professores Jaqueline Neves e Thalita Deda. Até o próximo episódio.